Bom dia, então, a todos e todas. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para esse nosso quarto encontro de transformação das relações humanas e cooperação. Numa segunda-feira, com um solzinho aqui no Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita, um calorzinho razoável, assim, uma meia estação. Parece que já estamos na primavera, e que a gente possa aproveitar bastante essas 2 horas de conversa, de socialização e de partilha, estudando um pouquinho sobre nós mesmos e sobre as nossas relações sociais na nossa organização. Eu vou passar a palavra para o Chocolate, para o pessoal aí da saúde, que vão nos brindar com uma belíssima mística. E depois eu retomo. Hoje eu estou ajudando aí na coordenação, e então passo a palavra aqui para o Chocolate. Está contigo. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Humano não é o impulso de partilhar a sorte de alguém, cujo rosto nunca vimos, mas por algum sinal do sangue, na parede ou no destino, reconhecemos irmão. Quem nos ignora que morremos um pouco no corpo de quem tomba ao nosso lado, alvo de um balaço ou sufocado a caminho do hospital? Afinal, o que foi feito do berço das águas e verdes afetos que imaginávamos cultivar? O que foi feito dos sons do surdo e do tamborim, da sanfona, triângulo e zabumba, da viola sertaneja que nos acalentaram e desenharam o mapa dos nossos corações, devastado pela dor e pelo ódio? Já não o reconhecemos como o lugar que moldamos para nascer e amar na geografia afetiva da alma. A palavra do poeta seja sopro sobre a brasa adormecida de nossas indignações e possa acender as chamas da ira diante do intolerável. Não temer a ira? A sagrada explosão da ira diante do injusto é que nos faz humanos. Pergunta aos palácios de vidro, erigido pelas mãos dos pedreiros candangos: que país será construído sobre os ossos dos povos condenados ao matadouro? Guarani, Kaiowá, Yanomami, Krenak, Cinta Larga, Ticuna, Carajá, Suruí, Caiapó, Riquibatas, Tirape, Caxinama, Paracanã. Os chavantes sobreviveram ao facão, ao garimpos, aos massacres? As roupas contaminadas com sarampo? A ferocidade do latifúndio? Devorados veredas e buritizais? Sobreviverão alcançados pela maldição dos vírus e pelo silêncio cúmplice dos genocidas? Ouço na esplanada, sob o violento azul do inverno de nossas desesperanças, um difuso clamor, que minha voz ecoe o pranto das mães Yanomami, em busca dos corpos de seus filhos. A morte aqui tem nome e lugar: favelas, mocambos, aldeias, quebradas. O inverno já nos alcança, enquanto ainda buscamos flores da primavera pública que se perdeu, para coroar a tumba dos encantados, nessas semeaduras de cruzes. Hoje, 100.000 mortos, sufocados pela peste, batem à porta do genocida, que responderá pelas vidas que a indiferença transformou em cruzes. O holocausto é real, os nomes são reais, a dor é real, o luto é real. Quem responderá por eles? Sobre o sol e o olho do drone. O olho do drone não chora. Não reconhece o sal das lágrimas. Registra a morte apenas. Uma geometria colmeia de assombros, cavada no barro vermelho do coração do país. O olho do drone registra o plantio,
para entregar um dia aos sagadores a sinistra colheita da morte. O país dos abraços aprende na dor das distâncias medidas, um novo idioma de gestos. Eu te amo, mas eu não te toco. Eu te amo e porque te amo, não te toco. Contra o escarnio, que a palavra do poeta seja o sopro e se faça vento, sob a brasa adormecida de nossa indignação. Pedro Tierra. Tenhamos todos um bom encontro de estudo, reflexão e aprendizagem. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Então, hoje, então, estamos no nosso quarto encontro de transformação das relações humanas e cooperação. Dando uma retomada aí, né, no nosso primeiro encontro, a gente estudou um pouquinho os princípios do método, a introdução ao tema. Aí depois, no segundo encontro, nós fomos para o resgate dos princípios, o conceito socialista de ser humano, né? Estudamos a formação da nossa personalidade, nosso respeito pelo sentir, nossos sentimentos, enfim. Terceiro encontro, nós tivemos, então, o estudo das ferramentas de motivação, né? Para a gente aprender ou ouvir, para participar também das nossas reuniões, salas de aula, assembleia, enfim. E agora, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho como lidar com tensão entre coordenados e coordenadores, como lidar com, né, com a tensão entre educadores e educadoras, e educandos, e também como lidar com pessoas autoritárias e personalistas, né? Nossas lutas pelo poder, nossos conflitos, enfim. Então, um pouquinho da nossa retomada aí do nosso encontro. E já rapidinho passamos aí a palavra para o nosso companheiro, que vai fazer a exposição do tema, né? Vai trabalhar a reflexão conosco, pelo PERT, e a metodologia é a mesma dos encontros anteriores. Quem quiser fazer pergunta escrita no chat, né, você vai depois passar para o PERT, ou então, se alguém quiser também fazer perguntas ao vivo aí, né, também pode pedir a palavra. Muito obrigada, Chocolate, pela poesia, pela brilhante momento aí de início, e passa a palavra aí para o nosso companheiro Pérez. Está contigo, Pérez. Obrigado. Pérez, o microfone está desligado. Isso. Agora sim. Agora começou. Obrigado, Betty. Obrigado, Chocolate. E obrigado a vocês todos que estão na linha para podermos agora nos tratar essa temática prevista para hoje. Então, eu vou, como costume, primeiro colocar o PowerPoint da apresentação. Não é? Hetkinen, está aqui, desculpa, estava aqui. Eu vou colocar primeiro ela e depois a gente vai vendo como que vamos refletindo. Então, agora está entrando na tela e então vou pegar deste jeito ela aqui, esta aqui, não, e depois eu tirando este, e de novo vamos fazendo a mesma coisa. Ela precisa fazer 2 vezes para perder aquela faixa. E agora, então, aqui é nosso... Espero que todos vocês estão vendo a faixa. E aí, então, dentro nesse tema de hoje, nós recebemos uma pergunta de uma dos nossos companheiros, que eu gostaria que, por exemplo, Sandra possa ler a pergunta que está ligada com esta temática.
Você pode dar uma leitura, Sandra, para nós? Sim. Pergunta: o que fazer quando o autoritarismo e a falta de autocrítica faz que as lideranças nem se importem de perder outros grandes aliados e grandes lideranças que estão dentro do mesmo movimento, simplesmente por terem diferentes opiniões? E achar que a crítica é uma conspiração contra eles, interrompendo toda escuta das lideranças com outras pessoas do movimento. Obrigado. Então, aqui nós temos uma necessidade de orientar o companheiro que tem esse tipo de conduta, autoritarismo, poderoso, e aí então sabemos que a crítica não é bem vista nem por ninguém, vamos dizer, e especialmente quando uma pessoa de poder crítica, eu sou como, vamos dizer, uma conspiração contra os poderes da turma, do coletivo. Então, eu acho que o desafio é complicado. Vamos tentar abrir esse assunto parte por parte para nós tentar entender um pouco melhor. Vamos pedir para o pessoal desligar os microfones. Quem está com o microfone desligado? Sandra, tu consegue? É sinal da vida, né? Sim, já mutei. Tá, obrigado. Ok. Obrigada. Então, vamos dizer que, de modo geral, entre nossas relações, seja dentro da casa, dentro de um casal, ou lá na escola, ou lá no local de trabalho, a gente sabe que criticar e cobrar é um tipo de oprimir o outro. E isso causa sempre sentimento de revolta e raiva e por diante. Inclusive, se a gente pensar, a posição de criticar e cobrar, ela exige um direito de exigir. Exigir do outro já leva um pouco também nesse sentido de ter direito, se sentir em direito de oprimir, portanto, explorar, censurar a consciência, justamente que é a essência da nossa existência. Nós lembramos a nossa percepção assim de que o ser humano, nós somos assim. Eu sou consciente, portanto, existo. Assim, a consciência é a essência da nossa existência, nosso ser. Por isso, qualquer censura contra a consciência é censurar, oprimir o próprio ser. A crítica e a cobrança se associa como rejeição. Eu fui uma pessoa rejeitada. Esse liga logo em sentimentos de medo, não quero esses tipos de situações, questão da injustiça, ele não tem direito de me criticar, indignação, raiva, vergonha e por diante. A criticar e cobrar leva uma sensação de rejeição, que é de muita humilhação, uma rejeição. Você está sendo rejeitada pelos outros. Esse é o sentimento da pessoa, normalmente. E como nós sabemos que todos nós fomos ensinados, educados a sentir inferioridade desde criança inferior aos adultos, aos professores, aos pais e os chefes, etc. E nós fomos também ensinados a reprimir nossos sentimentos. E, além disto, estudamos que nós aprendemos a criticar e culpar a nós mesmos e culpar os outros por nossos sentimentos. Então, nós temos aqui já 3 formas de, vamos dizer, de opressão. E aí, então, isso leva a nós, com o tempo, nós querer ter um opressor ou ser um opressor. Quer dizer, eu sinto uma necessidade. Só que ser oprimido, para mim, foi o normal. Então,
se torna um hábito, uma necessidade, então eu quero ter um opressor, seja pai opressor, ou professora, ou por diante na sociedade do trabalho, etc. Então, eu quero ser oprimido, esse é meu hábito de ser. Ou então, eu quero ser opressor. Ou então, os dois. Às vezes oprimido e às vezes opressor. Então, nesse dilema que nós vivemos, mais ou menos, outros menos, outros mais. Então, nossa ideia seria tentar evitar esse tipo de situação, criticar e cobrar. Em vez disto, seríamos assim, em relação nosso, entre nós, orientar, ajudar e valorizar, conscientizar com respeito incondicional. Esse seria nosso foco, em lugar de criticar e cobrar. Vamos ver, então, durante hoje, o que esse pode ser na ordem prática com as ferramentas que a gente vai se refletir. Porque a base da compreensão sobre o ser humano, de certa maneira, é o seguinte. Uma pessoa, uma criança que se sente valorizada, logo ela tem uma tendência de aprender a valorizar a si mesma e, portanto, os outros. Mas uma criança, uma pessoa que se sente desvalorizada, vai se aprendendo a não valorizar a si mesma e nem os outros. Agora, as causas para essa situação de se sentir desvalorizada são mais complicadas, mais difíceis de entender no sentido, vamos dizer, normal, cotidiano que nós conversamos entre nós. Mas é claro que é uma educação de competição, uma educação de condicionamento, condicionar a pessoa a agir e comportar de um certo jeito por causa dos elogios ou por causa das críticas. Então, é uma forma que nós levamos a pessoa a se sentir desvalorizada. Naturalmente, quando ela se sente rejeitada, humilhada, explorada pelo sistema, pela estrutura onde ela ficar, inclusive quando ela é colocada num pedestal, que ser ela animada, ela é protegida, ela cresce fora da realidade, ela não pode ser ela mesma, porque ela está num tipo de pedestal fora de si. Isso também é uma forma de desvalorização do ser dele. E depois, o amor dos pais, que muitas vezes é sufocante, controlador. Aí a gente volta um pouco mais tarde, uma reflexão, aprofundar este. E aí, então, essa pessoa se sente injustiçada, sente sentimento de medo, raiva, impotência, e ela é educada a negar os seus sentimentos, aquela autorrepressão que nós já falamos várias vezes. Então, essa seria uma pessoa vermelha, marcada a reflexão, e que se sente desvalorizada. Portanto, nós na última vez refletimos justamente para tentar sair daquilo. Como que fazemos para eu possa incondicionalmente valorizar? E aí, então, o valor foi aquele que a gente já refletiu, e para eu valorizar você é dar atenção, ouvir, cumprimentar, mesmo que você não me cumprimenta, respeitar você, especialmente nos seus modos de sentir, incentivar, apoiar, ajudar e nunca criticar a sua pessoa. Essa colocação, creio que levantou na última reunião reflexões e perguntas sobre crítica e autocrítica, o método assim, tradicional, institucionalizado dentro do movimento, e que se fez uma reflexão daqui para nessa metodologia aí da autocrítica, crítica e autocrítica. Mas não é bem isso que a gente está nos refletindo aqui. Vamos para frente. Essas questões a gente já refletiu na última vez, então vamos refletir mais sobre essa questão da crítica. Porque a crítica, nós tentamos, vamos dizer, refletir no sentido de, por exemplo, conscientizar a pessoa sobre desvios ideológicos,
como nomeou e explicou o Clodomir Santos de Moraes, eu acho que foi a década 80, 90, que ele trabalhava nos coletivos. E também que se fala no nosso modo de ser que são contradições que o próprio sistema, o chamado capitalismo, criou nas nossas cabeças pelo sistema de estruturas de trabalho, estruturas na escola e de modo geral, os modos capitalistas de relacionar entre nós. E nós usamos o termo imbecílios aqui dentro do método consciência. Mas todos esses três significam, mais ou menos, no meu entender, talvez a mesma coisa. Vamos lembrar que Clodomir Santos de Moraes, ele fala oportunismo, subjetivismo, individualismo, personalismo, espontaneísmo, a pessoa faz o que der na cabeça, anarquismo, toda uma confusão, mesmo que a anarquia não é nada disto, mas se associa uma confusão, cada um por si, imobilismo, passividade, comodismo nas rotinas, na moleza, não sei o quê, radicalismo, muito radical, violento, quase, liquidacismo, que liquida tudo, larga tudo, não adianta nada, aventureirismo, então a gente assume umas aventuras loucas para o coletivo enfrentar, e autossuficiência. Esses foram os termos que ele mais ou menos usava, e que podemos dizer que talvez dentro das contradições estamos falando desse tipo de terminologia. Então, ao nosso lado aqui, sempre falando de método consciente, nós falamos de egoísmo, justamente causado principalmente pela competição, que sempre leva as pessoas a lutar um contra outro. Hábitos negativos de sentir, autorrepressão, que nós refletimos antes, atitude de censura, alienação, rejeição da consciência sobre realidade social, sobre realidade de modo geral, ecológica, etc. Então, conduta de repressão à censura, parte da consciência, usamos esses termos, a idealização, que se usa muito esse termo, de perfeccionismo, narcisismo, mania de grandeza. Então, autossuficiência e autoritarismo estaria aí também. E aí, então, inveja, inversão, maldade. Quer dizer, nossa sociedade, nós vivemos numa situação onde amor, sentimento, significa fraqueza. A racionalidade, a frieza, significa força e equilíbrio. É uma das inversões mais básicas. Então, nós usamos esse tipo de terminologia em relação ao que, por exemplo, Clodomir Santos de Moraes usava. Mas o objetivo é o mesmo. E vamos lá ainda refletir assim. Aqui, nossa reflexão parte assim. Temos todo ser humano riquezas humanas. E aí, aqui tem a lista das riquezas humanas que a gente já estudou, e aí vamos colocar os empecilhos, aqui, aquele que a gente viu na planilha anterior, e aí depois aquele que a gente quer atingir é o comportamento, é a ação do ser humano. Então, reflexão é o seguinte, no fundo de cada ser humano nós temos todos as riquezas humanas, mas pelo sistema onde nós vivemos, então, nós criamos dentro de nós contradições contra as riquezas humanas. E a gente fala empecilhos. E aí, então, vem aqueles termos que a gente já viu, e aí, então, consequências desses empecilhos vêm na forma de comportamento problemático. Necessidade de criar dificuldades, debochar, ofender, falar mal, fofocar, passividade, preguiça, dependência, ignorância, agressão, desonestidade, colocar culpa, vitimização, autossuficiência, autoritarismo, personalismo, comportamentos destrutivos, criminalidade, etc. Então, tudo que nós podemos ver
no comportamento do ser humano, problemática dentro dos nossos coletivos e escolas e famílias. Então, ela tem um fundo psicológico, empecilhos e riquezas humanas lá no mais no fundo. Então, quando estamos refletindo sobre o ser humano, interessante é que nós não estamos querendo modificar direto o comportamento, porque comportamento é um sintoma, é uma consequência de algo. Tentar corrigir na criança, por exemplo, o comportamento dela tem um efeito opressor, porque corrigir o comportamento da criança passa acima da consciência. A consciência, inclusive, das riquezas humanas e os empecilhos que darão origem para esse tipo de comportamento problemático. O capitalismo, o sistema de poder, sempre tenta manter concepção e foco no aspecto bastante superficial para não entrar no verdadeiro ser humano, inclusive não entrar nas riquezas humanas. Por isso, condicionamento das nossas educações. Aí, então, lembrando ainda, então nós queremos tratar essa problemática, em vez de comportamento, nós queremos tratar essa problemática no aspecto das riquezas humanas e nos empecilhos, de tal maneira que a ferramentaria se foca na valorização, que envolve justamente reforçar a consciência da riqueza humana, tanto na social, e depois também ter uma compreensão e conscientização também dos empecilhos. Muito bem, vamos para o próximo, como isto. Então, a abordagem está agora, nessa fotografia vocês estão vendo, lá tem o Pedro Cristófoli, está conversando sobre o tema com um grupo lá na Universidade Federal da Fronteira do Sul. Só como lembrar nossos ambientes, às vezes, aqui tem uma turma de TRHC, que fez um curso lá na Nordeste, e aí vocês estão vendo a camarada lá na frente, direita para baixo, é o próprio Sozenildo, e os educandos aqui, então estamos aqui reunidos. E também mostrando aqui os livros que já estão dizendo alguma coisa sobre o método. Se você está vendo esses 7 livros aqui, os 3 primeiros livros aí fazem parte da época quando ainda estivemos no trabalho psicanalítico, psicanálise integral, e a partir do 4º livro, Käsikirja ihmiselle, está escrito, esses 4 últimos livros da direita são baseados no trabalho que foi desenvolvido junto com a MST nas relações humanas de cooperação. Trabalhou na Suécia, Finlândia e Brasil, né? Como vocês já sabem. Vamos voltar ao nosso tema. Uma reflexão sobre a psicologia de poder. Vamos um pouquinho abrir esse campo, que pode ser feito de várias maneiras, mas vamos de uma maneira aqui. Poder para o bem ou poder para o mal? É uma pergunta que muitas vezes coloca. Poder, de certa maneira, nós associamos à liberdade. Portanto, liberdade a gente sabe que é responsabilidade. Portanto, é uma questão de amor. Então, poder, no fundo, mesmo, é amor. Portanto, se nós usamos nossos meios e nossas possibilidades para fazer o bem para outro ser humano e para o coletivo, a natureza, isso é um ato de amor. Não tem problema nenhum. Agora, almejar poder, entendemos que é um sintoma de desequilíbrio, que tem a ver com falta de amor, portanto. E sempre uma falta de amor se pode também descrever como descostume com o amor. A pessoa não foi acostumada, não aprendeu a confiar no amor, na valorização, no respeito. E aí, então, esse poder, querer almejar o poder, envolve também poder de exigir e controlar.
que significa reducir a liberdade, responsabilidade e sufocar a consciência, o ser humano, justamente ao contrário do amor. Autoritarismo está ligado com esse descostume de amor. É um sintoma de trauma. Vamos dizer, aqui tem uma reflexão que a gente está colocando assim. Autoritarismo, pessoa que quer mandar, pegar poder de todo custo. Então, é uma pessoa traumatizada. Vamos ver de que maneira. Primeiro, vamos refletir um pouco as experiências e situações traumáticas. E o mais comum é, por exemplo, refletir o seguinte: quando a pessoa se torna um objeto de agressão, violência, estupro, pode ser acontecido com a infância, desde pequena. Aí a pessoa ficou traumatizada. Mas eu entendo assim que nós poderíamos compreender a palavra trauma de maneira mais generalizando ela um pouco. Se você torna um objeto de indiferença, rejeição, humilhação, exploração pelo sistema de poder, esse é uma situação traumática. Só que o trauma é um processo mais prolongado, não é uma agressão rápida ou um estupro repetitivo, mesmo que seja, mas aí é uma causa de trauma sistêmica pela própria estrutura social onde nós estamos vivendo. Quando nós temos uma infância problemática, mesmo pelas duas razões lá em cima, ou pela pobreza, injustiças sociais, machismo, racismo, tudo isso causa um gradativo processo de trauma. Pais, por exemplo, para usar sua força, seu poder, e forçar a criança a aceitar o seu bem. Aquela que a gente já falou, superproteção, que significa opressão no final das contas. Esforço dos pais para que a criança sempre se sinta bem, somente bem, sempre alegre, contente, etc. De tal maneira que essa criança sente como um controle dos sentimentos. Não é interessante que isso acontece também entre o casal. Casal estando aí, então você anda me ama. E se você não, e outro não está com a situação espírita de falar, sim, eu te amo. Aí então é uma exigir você, por exemplo, me amar mais do que estou naquele momento sentindo amar. Então, esse controle do sentimento é uma coisa sufocante, opressão, traumatizante, quando ela é contínua, repetitiva e significativa. Como um exemplo também das situações dramáticas. E aquele lá que a gente já falou lá, pais que estão idealizando a criança, colocando a criança num pedestal, superioridade, levando a criança fora da realidade, portanto, ela entra num sentido de o ser dela foi oprimida, porque o ser dela não tem liberdade de existir de modo como ela sente que ela existe. Ela tem que corresponder às expectativas. Desde aquele primeiro questão lá, acima dessa tabela, agressão, violência, estupro, etc. Então, como que acontece? Nossa reação normal, vamos dizer, é assim, que nós vamos reagir censurando a consciência do fato que causou a trauma. Por exemplo, a pessoa que tem uma experiência ruim, daqueles lá, pode ser uma situação, uma experiência curta, ruim. Ela não quer lembrar disto. Como se, a não lembrar, ela não seria afetada por aquilo. Então, a solução, sobrevivência dela se baseia em esquecer o assunto. Com isso, ela nega a consciência sobre este assunto e aí ela nega a si mesma.
resultado. Aí começa a traumatização, repressão, autorrepressão com a sua consciência. Nessa autonegação, ela acaba se sentindo de modo que ela nem tem direito de existir nesse mundo. É uma grande injustiça. E, portanto, ela é uma situação, então ela está em estado contínuo e se torna talvez uma estado crônica de defesa. Ela está sempre relacionando com outras pessoas num âmbito de fuga, se esconder, fugir, timidez, e inclusive, de certo modo, talvez sintoma disto, ou um ataque, uma agressão contra o outro. Ou mistura dos dois, ou aquele Dr. Jekyll, Mr. Hyde, fica numa boa, depois quando outros estão acreditando, já numa coisa mais melhor, aí parte para a agressão. Então, aí está uma autonegação. Quando ela está nessa situação, no sentido crônica, ela sente muita necessidade de existência, se sente resistente. Então, e ela faz uma estratégia, ela procura uma estratégia para ter um reforço da sua existência. E a existência que nós temos, assim, nós podemos ter reforço da nossa existência através dos outros, o sentimento dos outros, reação dos outros. Esse dá uma sensação que eu também existo e eu também tenho poder. As várias alternativas de se procurar essa sensação de existência são aqui algumas alternativas mais comuns. Quando os outros estão me aceitando, me admirando, aí estou existindo. Por exemplo, um cantor que todo mundo, milhares de pessoas estão aplaudindo e aí ele está lá na plateia, ele está se sentindo, puxa, agora eu existo. Depois ele vai lá no hotel dele, por exemplo, e aí ele se sente tão sozinho, deprimido, porque aquela sensação caiu por fora. Uma pessoa que tenta ser tão boazinha, para que nunca levar um risco de ser rejeitada. Aí então ela fala sim, mesmo que ela queria falar não. Então uma pessoa perfeita que não tem condições, não quer ter nenhum risco de ter qualquer erro, qualquer falha. Ou uma outra aspecto, uma pessoa que quer acumular o poder. Ela acumula o poder lá no coletivo, com as coisas que ela possui, seja tudo, ela aumenta o poder. Aí então ela está criando mais e mais a conduta de autoritarismo dentro dela. Então aí está a nossa acumulação de poder, autoritarismo, nessa tabela. Agora, ligado também um pouco com isto, tem também isso, nossos coletivos. Atenção contínua, lá na escola, palhaço, pegou poder, pegou atenção, poder. Perturbador, que perturbou sala de aula, perturbou a reunião, pegou atenção, poder. A pessoa negativista, sempre falando mal dos outros, reclamando, etc., ou falas inacabáveis, uma pessoa que fala sem parar, não deixa palavra para os outros, estraga nossas reuniões. Com a necessidade de amor no fundo das coisas. Uma pessoa que se reclama, se coloca uma vítima tão grande do sistema, dos outros, etc., sempre culpando os outros, essa pessoa quer que você sente culpa, pena, por desgraça dela. Aí quando você sente pena por ela sente, agora eu existo. Ou na questão mais vamos dizer, que raramente a gente pensa, a pessoa entra na uma sala de aula, por exemplo, de maneira tão agressiva que todo mundo fica com medo. Então, o medo dos outros dá para mim, se for eu aquela pessoa, a sensação eu existo.
ou eu comporto de maneira tão irritante que todo mundo fica com raiva. A raiva dos outros é aquele grande poder que estou sentindo. Ódio, nojo, eles têm nojo de mim, eu estou tão nojento, não? Mas o nojo dos outros é uma sensação, é uma reação. Eu também existo. Esses 4 aqui, no sentido mais assim, de, como dizer, psicológico, e aquela última, o álcool dá também essa sensação. Quando eu estou tomando, logo estou sentindo que estou agora existindo mais. E aí, aquela participação de um grupo dos superiores. Por exemplo, vamos dizer que significa isto? O que é um grupo de superiores? Nazismo, fascismo, que se acharam superior do que os outros. Racismo, os marxistas se acham superior aos outros, então, dentro do marxismo, homens se juntam, se acham superior. Se pertence para grupos superiores, se pertence ao grupo de, vamos dizer, com isso eles se sentem mais existentes. Então, o próprio marxismo e fascismo pode ser considerado uma questão de uma vamos dizer, infância traumatizante. Mas claro que isso, mesmo que temos essa compreensão, não elimina nada de forma nenhuma a nossa necessidade de tentar definitivamente impedir esses comportamentos tipo marxismo, fascismo, exploração, opressão, de qualquer coisa que seja. Muito bem. Então, vamos lá. Ferramentas para lidar com uma pessoa traumatizada. Só para lembrar na nossa tabela de ferramentas. Primeiro foi aquele que a gente já treinou nas várias vezes que a gente passou, respeito pelo sentir, ouvir para valorizar, ouvir atentamente, sem modificar vamos dizer, a versão do outro, com as perguntas definidas que a gente estudou. Diálogo de valorização, onde nós queremos reforçar a consciência das riquezas humanas no cada ser, mesmo contrariando o comportamento dele. Isso treinamos na última etapa. Participação direta, colocando-nos para uma organicidade de igualdade, portanto, é uma questão de valorizar contra desvalorização que acontece numa situação traumatizante, comprometimento pela valorização, estudamos na última vez, e aí agora vamos para frente, abrindo ainda nosso mundo de reflexão. Esse foi assim reflexão sobre trauma, mas que continua aqui. Vamos lá. Nos nossos coletivos tem sempre uma questão interessante. Podemos falar que nós temos, vamos dizer, pessoas oprimidas e opressores. E o conflito entre eles. Esse acontece entre filhos e os pais, educandos e educadores, coordenados e coordenadores. Como que esse fenômeno? E como que tentar lidar isto? Sentimento do oprimido. Vamos dizer, do filho, do educando, do coordenado. Ele se sente frustrado, injustiçado, indignado, revoltado, desmotivado, quer dizer, desvalorizado. Esse sentimento do oprimido. Sentimento do opressor. Pai, professor, coordenador. Se sente frustrado, injustiçado, indignado, incapaz, revoltado, desmotivado, desvalorizado. Então, o opressor e o oprimido sentem do mesmo modo. Então, eles são espelhos internos entre eles. Mas os dois lados não gostam desta consciência.
E esse não gostar da consciência aumenta o conflito e a tensão entre os dois. Então, como que lidar com essa situação? Vamos dizer, nós temos aquelas ferramentas da tabela anterior, que caibam muito bem para esses tipos de situações. Mas, vamos dizer, de curto grosso, seria assim: revelar, discutir e aceitar a consciência desta colocação. O oprimido e o opressor, eles sentem a mesma coisa. E não precisa indicar quem que é oprimido e quem é opressor. É uma reflexão coletiva, nível de fenômeno, não no nível sujeitos, nível individual de pessoas envolvidas, mas uma reflexão de maneira geral. Aí o grupo cai um pouco mais, possivelmente, no seu equilíbrio e compreensão mútua entre si. De outra maneira, mesma coisa, falando um pouco. O coletivo, como uma cooperativa. Sempre podemos dividir, de certa maneira, o coletivo total em dois subgrupos, ou em vários, mas vamos dizer em dois subgrupos. E mais os que estão mais ao lado do estilo dos coordenadores e mais que estão no estilo dos coordenados. Então, vamos dizer que normalmente os mais reprimidos na sua vida ficam no trabalho mais simples. Os menos reprimidos, inclusive pela sua formação, os menos reprimidos conseguiram ir para a escola, tiveram um ambiente social um pouco mais aberto, se aprender as coisas, relacionar com o poder público, os comércio, etc. E mais reprimidos nem na escola tiveram, nem foram com possibilidade de aprender a ler e escrever, por exemplo. Então ficam com um trabalho mais simples. Aí, nessa situação, as pessoas menos reprimidas tomam normalmente a iniciativa e coordenação dentro do coletivo e acabam se perpetuando no poder. Eles já têm uma base maior de conhecimento, eles sabem lidar com pessoas de fora, inclusive para as outras instâncias do próprio movimento, com os fornecedores, com os comércio, com os clientes, com o mundo de fora, e além de lidar também as coisas dentro da própria casa. Eles têm tendência de acumular conhecimento e aí ficam perpetuando no poder. Agora, esse pessoal, eles acham que estão carregando os reprimidos nas costas. Ficam irritadas e desmotivadas por isto. Sem lembrar que o trabalho deles é mais rico, mais interessante, mais diversificado, mais talvez leve, pelo menos fisicamente, do que aqueles que estão lá no campo, na enxada. Mas elas acham que eles estão carregando os mais reprimidos nas costas. Isso causa desmotivação. No outro lado, os reprimidos, que fazem trabalho duro, monótono, se sentem desvalorizados, rejeitados, portanto, explorados, e aí então percam a motivação e agem com má vontade de ir até a oposição e, pior as hipóteses, quebrando ferramentas para poder voltar para de casa mais cedo do que precisava pelo trabalho. Os dois lados dependem de um de outro. Porque os coordenadores não podem sobreviver também sem que o trabalho duro lá no campo não seja realizado. Então, é uma tensão estrutural, destrutiva em anos. O mais forte de que essa diferenciação, essa tensão fica. Portanto, vamos dizer, essa reflexão em si, colocar numa cooperativa, ou talvez numa sala de aula, numa família,
possa abrir um pouco os olhos, compreender a coisa melhor e continuar um diálogo aprofundando as colocações e as compreensões que possa causar uma união maior entre os dois lados. Vamos lá. Então, reflexão sobre o autoritarismo. Vamos ainda tentar refletir e depois vamos ver o que fazer. Então, poder, como a gente refletiu lá na trauma, dá uma falsa sensação de existência. A necessidade disto vem comumente da carência de amor. Uma pessoa autoritária, pensamos de pessoa autoritária, tenta esconder a sua insegurança atrás da máscara de superioridade. O poder é como uma droga. Ela realmente dá sensação de existência. E um prazer nesse sentido, que cria um círculo vicioso, mais ou menos parecido com aquilo que a gente tem com álcool e drogas. O processo é o mesmo que tem nesse aspecto físico, do álcool, droga, fisiológico, químico, desta forma dentro do processo. Depois sabemos que é poderoso normalmente é basulado por basuladores, que estão almejando o poder também. Forma escudo contra a realidade, contra a consciência. Isso acrescenta a sensação da solidão que o poderoso sente dentro do coletivo. E aí desperta mais e mais a paranoia do poderoso, que os outros estão contra ele, querendo pegar o poder dele. E aí, no poderoso, pouco a pouco, as relações dele se tornam mais e mais um comércio. Condicionamento, você faz isto, que eu faço aquilo, ou troca, assistencialismo dentro da própria família, com os próprios filhos. E aí, ele se torna um escravo do próprio poder. Bens materiais, símbolo de poder. Portanto, o material dele está possuindo ele. Ele só não perdeu a própria liberdade. Poder alimenta a mania de grandeza, e aumentando a loucura de poder, e a tentação de recorrer à corrupção e à ditadura. Veja só, se você tem poder, para assegurar o poder, você tem qualquer método automático de pensar, no caso de poderoso. Então, para não perder o poder que ele tem que assegurar o poder dele, o tempo todo ganhando um pouco mais de poder. Para com isto, ele segura o poder que ele tem. Mas aí vai aumentando a fome, vai aumentando comendo. E aí ela já está superior aos outros, então aí já vai ter uma tentação de recorrer à corrupção e aí depois recorrer à ditadura, que acontece dentro das famílias até na sociedade global de modo geral. Como vocês todos sabem, a ocasião faz ladrão e poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Essas duas frases ditados bem ilustram como o risco de se tornar louco quando a situação de poder é grande. Depois, no último caso, a gente vai para o hospital psiquiátrico e lá, não é piada, lá os doentes se acham Napoleão, perfeição, o Cristo, Deus, etc. Todos os personagens grandes ou simplesmente personagens que não podem ter erro nenhum. Nós vamos então continuar como lidar com pessoa autoritária. Eu vou refletir de maneira bem geral primeiro. Esse, penso eu, é um dos problemas mais complicados nos coletivos, nas famílias e nas nossas sociedades, de modo geral.
é muito complicado. Então, é bom a gente entender que coisa é difícil. Não tem facilidade de lidar com isto. E que admitimos que nós não temos resposta para essa pergunta, que seria uma receita, faça assim, assado, que vai resolver. Vamos a partir de admitir isto. Vamos a partir do princípio que nós precisamos de um novo paradigma, totalmente diferente que a gente costuma de pensar. Nada de criticar e cobrar, porque aí caímos numa situação de conflito, aumento de conflito. E não podemos perder essas pessoas autoritárias, porque eles têm muito conhecimento, muita experiência, muita riqueza. Precisamos puxar eles de volta. E aí, então, vamos a pensar assim. Nós, no nosso movimento MST, nosso princípio de igualdade. Portanto, nós temos o princípio de igualdade no poder. Portanto, nosso princípio é de democracia mesmo. Quer dizer, o problema não é minoria, o problema é sempre maioria. Na democracia, minoria não é problema, o problema é a maioria. Quando a maioria aprende a lidar com a minoria, aí estamos falando de maneira correta, porque poder está na maioria, pela democracia. Então, pessoa autoritária não é nosso problema. Nosso problema é focar na maioria, ajudar a maioria a lidar com a situação de outro modo que elas até hoje aprenderam a lidar. Vamos lá. Então, para começar, então seria compreensão sobre a psicologia de poder, um lado, e refletir eles em relação ao princípio de socialismo, igualdade e solidariedade. Colocar justamente a acumulação do poder em contraste com igualdade e solidariedade, que é nosso princípio. E depois desta compreensão e motivação, aqui justificação para o trabalho, aí nós vamos entrar nas ferramentas. E aqui tem as listas das ferramentas que podemos refletir e a causa por que usamos. Ouvir para valorizar. Lembra? O poderoso, essa pessoa se sente rejeitada. Diálogo de valorização com ela. Ela se sente desvalorizada. Lembra? Coordenados e coordenadores. Mesma problemática. Respeito pelo sentir. Era uma das receitas nossas. E participação direta. O coletivo tem medo de lidar com a pessoa autoritária e com justa causa, inclusive. E não atua unido. Aí temos uma necessidade de fortalecer a participação direta e aplicar dentro do coletivo, para com o coletivo mesmo, respeito pelo sentir, o medo que estão sentindo. Conscientização coletiva. Essa é uma ferramenta agora nova que a gente está introduzindo agora, hoje. Então, há uma possibilidade de que essa pessoa autoritária aceitasse consciência do seu desvio ideológico, ou sua contradição, ou seus empecilhos, como nós usamos o termo. Vamos ver como que isso poderia ser feito. E fortalecimento da maioria, que é uma coisa talvez mais importante de todas as ferramentas. Transferir verdadeiramente o poder para a maioria, para realmente entrar num socialismo democrático. Vamos lá, então. Primeiro vou apresentar uma pequena reflexão sobre conscientização coletiva, ferramenta número 1, 2 agradecimentos e 2 desejos. Essa ferramenta não tem muito a ver com esse autoritarismo, mas como estamos refletindo sobre essa ferramentaria conscientização coletiva, então só para passar para vocês, talvez isso serve na sua própria família, na sala de aula ou no qualquer nível de coletividade.
Então, cada dentro de um grupo ou entre um casal, cada expressa verbalmente ou por escrito, especialmente se está em coletivo, bom é por escrito, porque isso possibilita anonimato. Sua percepção sobre duas questões em relação ao outro, que é todos os outros do coletivo. Quais questões? Uma questão. 2 hábitos de ação que essa pessoa, objeto da reflexão, desperta como sentimentos de valorização e gratidão. 2 hábitos de ação, 2 comportamentos, 2 hábitos de ação que despertam em mim, por exemplo, sentimento de valorização e gratidão em você. Ou eu indico na sua pessoa duas riquezas humanas que mais tocam nos meus olhos, minha percepção quando estou convivendo com você. Tem 2 maneiras de fazer essa reflexão. E depois, outro lado, 2 desejos que eu tenho, propor uma mudança explícita nos seus hábitos de ação. Por exemplo, eu queria que você, quando você conversa aqui nesse meio ambiente, que você não grite tão alto, que você fale mais para baixo como todo mundo aqui. Um exemplo simples. Então, 2 desejos eu daria sobre cada de nós aqui, cada de nós na sua vez. Ou então, a gente aponta algumas 2 elementos da lista dos empecilhos. É uma conscientização, deste modo. Ok, vamos para a nossa colocação mais complicada, que seria a ferramenta 2, onde a gente está refletindo sobre dificuldades, sentimentos e hábitos negativos. Numa coletivo, cada se senta, escreve ou expõe verbalmente uma curta reflexão sobre suas dificuldades com esse coletivo, no trabalho, no estudo ou nas relações. O que achar mais importante? O vizinho, na sua vez, ou você mesmo, lê a sua reflexão, numa rodada pela coletivo. Cada vez quando alguém lê a reflexão do outro, por exemplo, aí coletivo faz perguntas esclarecedoras para você. E aí depois coletivo pergunta, você tendo uma percepção sobre a problemática que você tem, o coletivo pergunta sobre seus sentimentos nessa situação. Porque com isto o coletivo está demonstrando uma aceitação, uma valorização do seu ser, usando o tempo para você expor aquilo que você está sentindo, no âmbito de aceitação e liberdade. Depois, coletivo, vamos dizer, incentiva a autogestão, perguntando sobre como você está pensando e planejando lidar com essas dificuldades. E depois, talvez, o coletivo faz um diálogo com você, dando sugestões e ideias, mas principalmente tentando o tempo todo que você é que capta e cria as ideias e dá, vamos dizer, providências de como lidar com a situação. Aí vamos continuando. Vamos fazer uma leitura sobre empecilhos, para relembrá-los e compreendê-los e entender que todos os empecilhos estão em todos nós. Aí, baseado nisso, vamos fazer uma lista de hábitos negativos. O que significa isso? No coletivo, cada pega um papel e nós vamos fazer, cada faz, por exemplo, 2 ou 3, conforme quiser, o coletivo escolher, 2 ou 3, vamos supor, hábitos negativos que existem no coletivo, sem apontar a pessoa. Aí, então, vem coisas como assim. No nosso coletivo, há uma necessidade de desvalorizar, debochar, ofender o outro.
a não cumprir as combinações coletivas, suas tarefas. A conduta de superioridade, autoritária, personalista, falar muito, interromper os outros, autoelogiar, cansativo, hábito de desvalorizar a si mesmo, não participar, cai na passividade. Então, vamos dizer que essa lista, esses 5 exemplos que estou colocando aqui, é que nós escolhemos dentro da lista, que todo mundo fez os dois exemplos dos hábitos negativos. Então, se coleta esses exemplos e depois se faz em ranking deles quais que foram os exemplos dos hábitos negativos que mais apareceram como turma. Aí se coloca lá em cima e faz uma pequena lista e aí depois começa a lidar com essa lista dos principais assuntos que o coletivo apontou. Aí, a primeira reflexão sobre essa lista é a seguinte: o coletivo discuta sobre seus sentimentos dentro desses hábitos. E também reflete e tenta adivinhar, pensar quais tipos de sentimentos a pessoa em questão daquele hábito negativo sente. E talvez aplica o método, ferramenta respeito pelo sentir, ou no coletivo, ou nas pessoas, creio que seria mais assim, respeito do coletivo. Já a ideia de imaginar que as pessoas que têm esse problema, hábito de ação, comportamento negativo, a gente está imaginando o que ele está sentindo. Aí a gente já está aproximando e a pessoa está se sentindo dentro do grupo, em todo caso, visto e respeitado. Depois usamos certo tempo, assim, um tempo que se sente bem, cada um dentro do coletivo reflete consigo mesmo quais desses hábitos negativos possam ser também os meus, em algum grau. Ou que esse aspecto, essa pergunta se discute em subgrupos abertamente. Ou se faz uma reflexão, cada um por si, sozinho, ou se discute isso em coletivo, sem apontar ninguém no nível de sujeito. Talvez fazemos assim, continuando, talvez. Tudo do coletivo indica nessa lista um item para cada um dentro do coletivo. Ou então volta para aquela lista dos empecilhos. Então, mais ou menos, essa seria uma conscientização coletiva que se finaliza com a reforço da consciência das riquezas humanas, uma valorização, e aí fez a reunião. Como o processo é bastante complexo, então pode-se escolher algumas etapas dela e vai vendo, adaptando de acordo conforme a situação. Essa seria vamos dizer, uma ferramenta talvez parcialmente paralela com a metodologia crítica e autocrítica. Será que nesse momento seria bom para Betty, Sandra, sentir, refletir se tiver alguma dúvida, alguma pergunta? Então, no chat ninguém se manifestou até o momento. Se alguém tiver alguma pergunta, uma questão que queira contribuir, refletir, ou dúvidas que ficaram, agora é o seu momento, então, né? Está abertas as inscrições. Nós temos agora 10h15. A Val está dizendo que gostou da parte da conscientização coletiva.
que vai ao encontro do modo de trabalho com Macarenko, que Macarenko trabalha com a coletividade, né? A princípio, essa reflexão que está aqui no nosso chat pela nossa companheira Valdirene. Obrigado, Valdirene. A Ana Cristina está considerando isso como lidar com pessoas autoritárias em nossos núcleos? Está fazendo uma pergunta. Como lidar com pessoas autoritárias em nossos núcleos de base? Desculpe, pode repetir a pergunta um pouco mais devagar? Como lidar com pessoa autoritária? Nos nossos núcleos de base, considerando essa metodologia e essa reflexão. Porque muitas vezes essas pessoas autoritárias afastam outros mais do que agregam. Essa é a reflexão da Ana Cristina. Ok. Ok, então, pergunta a seguinte: essa pessoa autoritária tem uma tendência de afastar as pessoas, em vez de agregar as pessoas. E aí, então, como que lidar com esse aspecto? Seria a pergunta, se entendi correto. Seria a pergunta. Muito bem. Então, esse que é uma situação, porque a pessoa autoritária, ela afasta os outros, ela não agrega, faz ao contrário. Então, portanto, justamente que estamos falando que o fortalecimento da maioria é uma ferramenta muito essencial nesse sentido. Fortalecimento da maioria. Para que nós estaríamos dentro desse coletivo criando uma participação mais igualitária, num aspecto, e realmente fortalecendo maioria para maioria poder, vamos dizer, agir e, de certa maneira, absorver as atividades daquela pessoa que se age de forma autoritária. Deixa eu ver, trabalhou a última vez a questão da fortalecimento da maioria, não foi? Berti? Sim. Tem mais duas reflexões aqui trazidas que eu acho que cabe a te colocar para depois você seguir, pode ser? Pode. Tá. Então, o Azier está dizendo o seguinte, o Azier, que muitas vezes no coletivo, ao a gente fazer as perguntas sobre os hábitos, né, que costumeiros, sempre se coloca mais ou menos o que acontece, mas as pessoas sempre colocam os hábitos como se fosse o que faz o outro, que faz com o outro, nunca num olhar dele mesmo. Como levar esse olhar para a pessoa perceber que esses hábitos também estão nele? É uma questão. E o Camilo, ele coloca o seguinte: como fazer para que a maioria tome consciência da sua força e, por conseguinte, de sua responsabilidade para com o avanço na superação de desvios individuais? E a Marina acrescenta: como não ser autoritária com as crianças no cumprimento de seus deveres, considerando que nem sempre o diálogo funciona e sem estabelecer relações de troca? Muitas questões, muitas reflexões. Muito bem. Então, aí nós estamos voltando às ferramentas anteriores. Deixa eu ver. Talvez eu vou voltar à planilha onde nós temos ferramentas. Deixa eu ver assim. Ok. Eu vou pegar aqui a planilha das ferramentas geral. Este aqui. Vou colocar este aqui e vou usar essa planilha para nós refletir essas perguntas. E essa nossa
nossa mapa das coisas que podemos usar. Muito bem. Aqui tem várias perguntas. Por exemplo, vamos partir de uma que está ligado com nossa conversa. Como é difícil de eu começar a enxergar em mim aquilo, um problema que eu estou vendo no outro. Eu estou acusando o outro, criticando o outro e culpando o outro. Como que eu começo a fazer uma reflexão que justamente aquilo que estou criticando sobre o outro é um problema meu? Vamos ver a nossa planilha aqui. Onde que ficaria esse assunto? Aqui tem naquele pano de fundo, tem o conceito socialista sobre o ser humano. Dentro do conceito socialista, nós temos a espelho interno. E esse espelho interno diz o seguinte: todo ser humano tem todos os aspectos humanos, tanto no sentido da riqueza humana, mas também como nas falhas humanas, tanto na riqueza humana como nos seus empecilhos. Então, lá tem uma pessoa muito autoritária. Eu detesto essa pessoa. Eu fico com raiva dela. Se eu ficar com raiva de uma outra pessoa, será que isso já não é um sinal de autoritarismo dentro de mim? Se eu fico muito angustiado de encontrar com uma pessoa que sempre fala, nunca acaba, sempre se elogia, sempre se está engrandecendo, etc. E eu fico com tanta angústia e não queria de jeito nenhum de encontrar com essa pessoa. Obviamente, é chato para encontrar uma pessoa assim. Mas ela é uma pessoa dentro do nosso coletivo. Eu tenho uma conduta de agregação ou uma conduta de afastamento. Isso é da minha conta, não é da conta dela. Se eu condeno e tento afastar ela dentro do circuito dos contatos meus, eu estou tendo uma conduta inclusive, autoritária, uma conduta de intolerância, conduta de querer mudar outra pessoa sem eu ter poder e direito para mudar outra pessoa. Essa já é uma coisa de tipo de autoritarismo, que estou vendo no outro, que está sempre falando, sempre se colocando em cima dos outros, etc. Autoritarismo dela é o mais fácil de ver externamente. Meu autoritarismo é mais interna, mais escondida. Vamos dizer o seguinte: uma pessoa muito boazinha, que nunca fala não, que evita de qualquer maneira falar não, ela é uma pessoa muito autoritária, porque ela exige dela mesma, de modo que ela teria que comportar de tal maneira que todo mundo aceitasse ela. No aspecto, vamos dizer, superficial, senti estável, puxa, essa pessoa é muito flexível, ela faz o que a gente quer, mas ela faz contra a vontade dela, inclusive com raiva escondida, vai adoecer, inclusive, na vida, provavelmente, quanto que o outro mostra mais assim abertamente o autoritarismo. Então, nesse sentido, não existe um fator humano que não exista em mim. Claro, de formas, graus diferentes e momentos diferentes, e realmente, mais uma vez, de modo de como que aparece dentro do meu comportamento, essa questão é diferente de que os outros. Nesse sentido, somos diferentes. Então, seria importante discutir no coletivo muito bem esse espelho interno. Repetindo, tudo que me deixa muito irritado ou angustiado na outra pessoa é que essa outra pessoa tocou em mim, mexeu na minha consciência, que significa algo no meu ser, que eu não queria conhecer. Portanto, esse
reflexão faz parte, inclusive, para coletivo ter um equilíbrio de lidar com aquela pessoa autoritária que estamos em tempo todo refletindo. Vamos lá. Então, aquele assunto de como que ajudar a maioria a tomar o poder. Vamos ver essa questão. Como que era assim? Deixa eu ver, era aqui isto. Eu acho que na última reunião gente tive esse assunto aqui. Na última reunião nós tivemos aqui. Vamos ver como que essa ferramenta vai poder aplicar nessa situação, que é justamente feito assim. Vocês estão vendo essa planilha? Está na tela de vocês uma planilha que tem título Fortalecimento da Maioria. Sim. Muito bem. Então, vamos partir do princípio que refletir primeiro sobre o ser humano. Todo ser humano procura, na sua ação, agir de modo que seja algo de bom do seu ponto de vista. Então, pessoa autoritária, a gente não deve ver que ele está agindo de forma autoritária com maldade, querendo mal. O pessoa autoritária também quer agir de bem do seu ponto de vista, que para mim pode ser muito ruim, mas do ponto de vista dele é o bem. Então vamos admitir talvez isto para não condenar tão drasticamente essa pessoa. Agora, nós estamos escolhendo um problema e queremos transformar em um desafio e descrever os hábitos atuais de ação. Vamos então falar o seguinte, conforme pergunta foi colocada assim, como fazer a maioria tomar o poder e agir levando a igualdade dentro do sistema de maneira mais correta, mais firme. Esse foi o problema. Então, vamos transformá-la em um desafio. Então, vamos transformar assim. Então, nosso desafio é realmente que o coletivo age, reage e participa no poder. E aí descrevemos os hábitos atuais do coletivo. O que são hábitos atuais do coletivo? Hábitos atuais, coletivo. O coletivo fica passivo, não se manifesta, espera algum milagre acontecer e tem medo que faz bloquear toda a ação. Esses são os hábitos de ação, rapidamente falando de uma hipótese. Quer dizer, agindo de forma passiva, não tomar iniciativa, será que escrevi isto, e esperar que os outros agem, outros corrigem a situação. E tendo medo que não conseguem reagir. Esse hábito de atuar, hábito atual do coletivo. Agora, o próximo passo seria, com o coletivo, descrever quais são os benefícios, vantagens, prazer que o hábito de ação atual está trazendo. Porque o coletivo está agindo de maneira passiva, não tomando iniciativa, esperando que alguém resolva o problema e curtindo o medo dele. Eles estão medrosos, então estão curtindo o medo dele. Então, esses foram os hábitos atuais. Alguma coisa boa, estes hábitos devem estar trazendo para o coletivo, só que o coletivo está agindo desta maneira. Aí nós devemos refletir de maneira bastante aberta quais são os objetivos bons com estes hábitos de ação. Vamos fazer uma relação das coisas boas deste comportamento passivo. Depois vamos fazer uma descrição da mudança desejada
dentro do coletivo. Como que nós queremos que seria o hábito ideal de ação do coletivo? Então, o hábito ideal de ação, nesse sentido, seria, provavelmente, se vocês concordam, seguinte, que o coletivo, vamos lá, o coletivo começa a expressar sua opinião, o coletivo começa a tirar, transferir atividades do coordenador para outros elementos do coletivo. O coletivo fortalece a democracia através do reforço da ferramenta participação, ferramenta chamada participação direta, eu acho que foi o nome da ferramenta, participação direta. Então, vamos que a gente escolhe esses 4 hábitos de ação ideais que o coletivo possa ter. Depois, conscientizar sobre os benefícios que o hábito ideal de agir possa trazer. Se nós vamos no coletivo expressar a nossa opinião, se nós vamos, vamos dizer, exigir uma delegação, quer dizer, trazer as atividades do coordenador para os outros cooperados, gradativamente, então, qual que seria a vantagem e benefício desta atividade, esse hábito de ação? Se nós vamos fazer reforço da participação direta, quais seriam as vantagens destes, vamos dizer, desses 3 novos hábitos de ação dentro do coletivo? Aí depois nós vamos comparar os benefícios de hábito atual, passivo, e os benefícios de hábito ideal de ação. Nós vamos gradativamente trazer as atividades de coordenação e distribuí-los para os coordenados. Quais que seriam os benefícios, quais que seriam os benefícios maiores, atual ou hábito de ação novo ideal? E vamos escolher, dentro do coletivo, se vamos escolher manter o hábito atual ou vamos querer a mudança. E se nós vamos a querer mudança, vamos decidir mudar, treinar o hábito ideal de ação. Treinar isso, expressar a opinião, trazer a reunião, agir de maneira que todos participam, não mais depender da reunião de tal maneira que se coloca uma pergunta e espera alguém agir e responder, dar uma opinião, mas pedir coletivamente um atrás do outro, trabalhar o coletivo o tempo todo para todo o pessoal, até os mais tímidos, aprender que eu posso falar, eu sendo valorizado, mesmo que eu cometa alguma falha na minha fala, estou sendo valorizado. Esse primeiro hábito a gente deveria treinar, por exemplo, nesse sentido. Depois, vamos então agir para ver o que a pessoa autoritária, quer dizer, coordenador, tem nas suas atividades. Vamos pedir para ele trazer para a reunião coletiva uma lista das atividades que ele faz. E depois vamos avaliar desta lista quais atividades que poderiam ser mais facilmente transferidos para uma outra companheira. Sendo que nós podemos sempre justificar que sempre uma pessoa coordenadora que tem uma conduta autoritária está com muita tarefa. Então, muito estressada, muita pressa, não consegue fazer tudo. Então, vamos ajudar a coordenadora para fazer uma delegação das atividades. E depois vamos fortalecer a participação direta, indo de novo naquela reflexão que fizemos, eu acho, na terceira ou segunda reunião nossa, e com isso, inclusive, nós podemos botar a ferramenta também, aquela ferramenta
comprometimento pela valorização, como uma das ferramentas que possa ajudar para que a maioria gradativamente aprende, vamos dizer, assumir o poder que tem. Então, essas seriam umas pequenas reflexões. Eu estou o tempo todo usando a ferramentaria, porque aquilo que nós temos na cabeça, se funcionasse, não estaríamos aqui refletindo o assunto. Então, não temos que partir para uma paradigma diferente. Essa é uma proposta. Espero que tenha outras propostas que podemos acrescentar ou modificar os que tem aí. Fala, por favor, Betty. Certo, então tem uma outra reflexão que vai nesse mesmo caminho, né? Que é das ferramentas. Que ferramentas quais são os indicadores que poderiam nos ajudar aí no processo de autoconhecimento para que podemos perceber que estamos sendo autoritários? Acho que você já falou um pouco sobre isso, né? E quais são as ferramentas que a gente poderia aprofundar. Então, foi a Marcela que traz essa reflexão, porque e quais seriam os processos e as ferramentas, as práticas que a gente deve adotar na nossa vida para que de tempos em tempos a gente faça essa autoavaliação de forma consciente e verdadeira, né? Consigo mesmo. É aquilo que você vem dizendo na reflexão. Porque às vezes a gente é autoritário e nem percebe, né? Ou mesmo não admitimos que somos, às vezes, na grande maioria, né? E também a Simone nos traz a reflexão de que esses momentos de estudo, de reflexão, nos permitem reavaliar a nós mesmos, nossas ações individuais e coletivas, sejam elas no trabalho, na casa, nas relações pessoais. Todavia, é um processo de reaprender sem perder o central, ou seja, se transformar e transformar a realidade, né? Que no movimento que a gente vive, a partir do amor nas pessoas e nos processos, tendo paciência, vinculando com o conhecimento, com planejamento, atenção e verdade. São processos difíceis e necessários. Então, um pouco essas reflexões aqui e algumas inquietações, né? Que nos provoca. Daí a Elaine traz... Estou socializando um pouco as reflexões que veio no chat, né? Então, a Elaine coloca assim, que essas reflexões nos provocam, nos fazem refletir as nossas atitudes, nas nossas ações. Então, para mim, me tornar uma pessoa melhor e contribuir para fortalecer o coletivo. Muita gratidão pela reflexão, né? Sempre pensando no nosso objetivo estratégico, coletivo e socialista, que é transformar a sociedade. Diz a Sandra que, né, somos seres sociais e nós para a transformação. E a Ana Cristina reforça que no MST, a crítica e autocrítica seria espaço para isso. Porém, a forma que é feita em muitos lugares, às vezes, nos leva a se afastar do grupo. Então, que a gente acredita que o autoconhecimento no grupo teria que ter esse olhar mais humano, né? Solidário e paciente. Então, essas reflexões que veio no chat, que leva em conta e está dentro do nosso diálogo de hoje. Estamos agora com 10 horas e 40 minutos. Aí eu acho que vamos para a tua fala final aí das considerações e os reforços das reflexões que vieram e depois as combinações. Tá. Então, realmente estou vendo que o modo que estamos agora, essas 6 etapas, estamos trabalhando, é um tempo muito curto para tentar visualizar e um pouquinho, vamos dizer, compreender a cada ferramenta
que está aqui nessas tabelas. É uma coisa bastante que toma seu tempo, reflexão e o treinar assim no dia a dia. Mas também nosso desafio grande, uma valorização humana, uma transformação das relações que nós vivemos. Dando um exemplo pequeno deste aqui. Em todo caso, vamos dizer que quando nós falamos com diálogo, por exemplo, um diálogo de um casal, um diálogo entre o pai e o filho, por exemplo, ou coordenador, coordenado. Um diálogo é uma coisa que, como nós estamos falando aqui na valorização humana, na tabela aqui na esquerda, meio de baixo, tem a ferramenta chamada ouvir para valorizar, que a gente já passou uma vez nessas aulas. E aí, então, esse aqui, minha hipótese é a seguinte, que nós normalmente não fazemos realmente de ouvir o outro. Quando nós ouvimos o outro, nós estamos querendo modificar o outro, dando dicas, expectativas, como que deveria ser, demonstrando nossa crítica, nosso descontentamento, mesmo que nós tentamos fazer bem feita. Por isso, esse ouvir de valorizar, se vocês lembram, tem dois aspectos, eu e outro. Eu, para falar com outro, eu preciso realmente me lidar com respeito pelo sentir. Eu tratar a mim mesmo. Para que depois eu, respeitando o meu sentimento, seja angústia, irritação, medo, raiva, ódio, qualquer que seja, para que quando eu respeitar a liberdade dentro de mim de sentir, aí, nessa base, eu vou poder lidar com o meu companheiro, meu filho, para ouvir ele, primeiro, dos sentimentos dele, das dificuldades, dificuldades de que ele tem primeiro, e depois dos sentimentos dele. E aí, então, fazer certas perguntas que abrem as dificuldades dele de tal maneira que ele possa se expressar. E eu não realmente modifico nada que ele fala, para que ele perceber que, mesmo que ele mente desmascaradamente, eu não corrijo. Eu estou só ouvindo, repetindo, inclusive, o que ele fala, para ele se sentir valorizado. E aí depois eu vou propor para ele que traga vamos dizer, planejamento ou ideias de como lidar com as dificuldades dele. Que se eu estou levando ele para a autogestão. Nós, como você falou, Betty, nós temos dificuldade com paciência e com o tempo. Mas a questão do tempo é o seguinte, quando nós não fazemos um trabalho bem feito, estamos a vida inteira tentando corrigir o trabalho mal feito. Por isso, é importante, a meu ver, que a gente decide, eu vou ao fundo deste problemático com meu filho. Eu vou realmente ouvir para ele se sentir valorizado. Se ele se não sentir valorizado nesse contato que eu tenho, ele não vai reagir de maneira positiva naquilo que estou falando. Mesma coisa com coordenador e coordenado. Então, todas as ferramentas, de fato, têm a ver com essa pergunta da pessoa autoritária. E é uma pacote. E de tal maneira que, quando você trabalha com uma ferramenta, você está já também introduzindo os mesmos princípios que estão nas outras ferramentas. Então, de certa maneira, você está trabalhando no modo mais amplo que você percebe quando você está focando com uma ferramenta só. Seria mais ou menos, talvez, isso que eu poderia falar no final, que tem tanta coisa para falar, né? Ou teria alguma pergunta mais ou comentário que gostaria de colocar? Nós temos agora 10h45, né? 46.
E a Carol aqui traz um aprofundamento também, né, nesse diálogo, que em caso de resistência a se permitir processo de transformação de conduta, né, quando você está em situação cômoda, em comparação com outras pessoas, como superar? Existe, digamos, um ponto de esgotamento? Uma pergunta bem profunda. Nós temos aí uns minutinhos aí para, se você quiser entrar nesse diálogo. Sintetiza a pergunta mais uma vez. Eu só pego alguma coisinha daquilo e se pergunta muito, parece interessante, então a gente pode começar na próxima aula partindo daquela pergunta. Mas você poderia mais uma síntese da pergunta? Uhum. Então, no caso da resistência, a gente se permite... Resistência. No caso, eu resisto a me permitir viver esse processo de transformação, né? Sim. Como superar? Tipo, eu resisto a me permitir, eu não me permito viver esse processo de transformação de conduta, porque estou numa situação cômoda, digamos assim, perante o outro. Como superar? Ok. Então, a primeira ideia que veio assim que talvez o processo não foi feito ao fundo ainda. Uhum. E se for o caso, como a gente tem casos impossíveis, né? Como a gente fala. Então, caso impossível, vamos ver de maneira muito drástica, se lida assim, tirando todo o poder verdadeiro desta pessoa. Mas essa é uma coisa repressor, mas às vezes não tem talvez outro jeito. De uma maneira que às vezes a gente tem que prender uma pessoa para ela não agredir o outro, evidentemente. Quando que você fala resistência, de modo geral, a resistência é importante, porque sempre terá e sempre há resistência para qualquer mudança, como essa abordagem também leva. Então, a resistência, a importância é permitir a resistência, falar sobre resistência como um fenômeno normal, numa introdução de um outro modo de trabalhar, e não apontar ninguém quem está fazendo resistência, quem não está falando, mas simplesmente desvendar a problemática e permitir aceitá-la. Quando a pessoa percebe que não pega poder pela resistência, aí ela começa a amolecer e aí talvez com tempo aderir a novo paradigma de relações humanas e cooperação. Falando sobre isto, semana que vem, e que é a próxima reunião, nossa ideia seria apresentar uma pequena, vamos dizer, pequena vamos dizer, ferramenta auxiliar para poder, vamos dizer, refletir como que usar esse pacote numa situação que você tem uma problemática na coletiva. Então, quais etapas que você poderia ter para aplicar essa ferramentaria numa ordem, seguimento de que seja mais conveniente do seu ponto de vista? Então, essa seria uma das questões da semana que vem, na reunião que vem, mas vamos ver aqui, eu inclusive queria só lembrar, vamos lá, aqui eu queria só lembrar aqui, estamos na quinta reunião. Na quinta reunião nós temos estresse, cansaço, ausência na família, depressão, dependência de drogas, prazer sexual, consumismo, comida. Esse seria o assunto da semana que vem, na etapa que vem. Mas gostaria muito também que vocês mandassem um pouco de perguntas sobre etapa que nós tivemos agora, para que podemos começar ainda uma reflexão sobre algumas questões que ficaram muito abertas e interessantes para vocês sobre essa etapa
agora. E finalizando a nossa reunião de hoje, talvez eu falaria sobre repressão. É a doença que é o capitalismo, ou todo o sistema de poder, qualquer seja o nome dele, implantando nas nossas cabeças. Não, o sistema de poder, a repressão, funciona bem para os benefícios de poucos. E a repressão é a doença nós outros, que justamente o sistema implantou nas nossas cabeças, incluindo, quer dizer, impedindo até hoje a nossa libertação interna, psicológica. E assim a construção de uma sociedade na base de valores de igualdade, solidariedade e ecologia. Talvez poderíamos chamar de ecossocialismo democrático, qualquer que seja a forma. E aí, voltando ainda lá no Instituto Educar, a nossa ideia é que nós estamos tentando traçar uma visão para um sonho, uma utopia coletiva, que seria um início de uma nova realidade. Muito obrigado por minha parte por hoje. Bom, então, Perte, como já foi sempre reforçado, né, que todos podem enviar questões, inclusive entre meio uma etapa e outra, né, para que a gente possa ir cada vez mais fazendo a reflexão necessária para que esse tema é um tema que realmente mexe muito, né, com nossas ações, com a nossa vida pessoal e a nossa vida social na coletividade, né? E o Josenildo está reforçando aqui também que a gente sabe o quanto isso mexe conosco, né? Que é complicado mesmo, mas quanto mais a gente identifica essas contradições em nossas vidas, mais a gente dá lugar à nossa consciência, né? E menos difícil de sair do campo da teoria para o campo prático. Então, esse é um pouco o fortalecimento da metodologia, né, pelo nosso companheiro Josenildo, e a gente quer agradecer mais uma vez por este momento e esses aprendizados coletivos que estamos construindo, e essas reflexões que sempre fazem pensar muito sobre a nossa vida e o nosso movimento e as nossas realidades, as quais estamos inseridos, né? Seja na escola, seja na cooperativa, seja na nossa casa, né? Nas relações com os nossos companheiros, nossas companheiras, nossos filhos e filhas, enfim. Cada dia nos tornamos melhores quando nos permitimos fazer essas reflexões e viver de uma forma mais consciente a nossa tarefa aqui nessa terra, digamos assim, né? Então, da nossa parte, da parte da coordenação, agradecemos a todos pela presença e esperamos que possamos nos encontrar aí no quinto encontro com muita alegria, muito amor e muita abertura de reflexão. Muito obrigado. Alguém ainda quiser participação de todos, verdadeiramente. E lá tem uma pessoa, duas pessoas aí, que coisa boa. Podem abrir seus microfones aí para uma fotinha coletiva. Sim. E também para dar um tchauzinho, a gente se enxergar um pouquinho. Eu estou vendo a netinha do Perte. Mostra aí para nós. Que lindo! Meu nome? Como? Como é o nome do neto? Oi. Estava tentando procurar como tira o microfone para poder falar. É o Nino. Não, que eu vou botar o meu boné oficial. Meu boné é mais bonito do Brasil.
Aqui tem o boné mais bonito da Portugal, da Europa. O mais Aqui também. estado também. Que lindo. Que lindo. Nossa, obrigado a todos vocês. Boa semana a todos e todas. Boa semana, pessoal. Boa semana. Pessoal, boa semana, bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Perte. Tchau. Também está tirando bonequinho. Acabou. Hoje estamos tudo com os netos, menos eu. Está dormindo hoje. Cadê a Carlota? Tá dormindo, tá vendo? Hoje estão com os netos na reunião, hoje o meu tá dormindo. Tá apagado, guri. Apagou. Beijo, tchau. Tchau, Mara.